Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade, né, ao nosso estudo aí de questões de processo penal da Banca Idecam. Agora começa o bom, que é inquérito policial. Então vamos iniciar trabalhando em inquérito policial. Aí, ó, filé, filé, filé. Vamos lá? Suave na nave. Vamos lá. Primeira questão. Aldo, delegado de polícia, recebeu em sua unidade policial, denúncia anônima. Então a gente tem que meter o marca-texto aqui, né? Precisa aqui, né? É denúncia anônima, meu velho. Tem que botar o marca-texto. Quem imputava a Mauro a prática do crime de tráfico de drogas em um bairro da cidade. A denúncia veio acompanhada de imagens que Mauro aparece entregando à terceira pessoa pacotes em plástico transparente com considerável quantidade de substância esbranquiçada e recebendo dessa pessoa quantia em dinheiro. Em diligências, isso é importante, depois eu vou dizer por que a gente está grifando isso. Em diligências realizadas, Aldo confirmou a qualificação de Mauro e, a partir das informações obtidas, instaurou um inquérito policial para apurar o crime descrito no artigo 33, né, da Lei de Drogas, Lei 11.343, sem indiciamento. Na sequência, ele representou a autoridade judiciária pelo deferimento da medida de busca e apreensão na residência de Mauro, inclusive do telefone do celular do investigado. Pessoal, é o seguinte, por que eu grifei isso aqui e isso aqui? Segundo o entendimento do STF, a denúncia anônima é permitida no nosso ordenamento jurídico. Cuidado, né, que a gente tem lá no artigo 5º, inciso 4º, artigo 5º, inciso 4º, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É isso que a gente tem lá, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sendo assim, qualquer manifestação do pensamento deve ser o quê? Identificada. Essa é a regra. Essa é a regra. Só que você tem a possibilidade de uma denúncia anônima. E eu disse para vocês que o STF já tem entendido, o STF, o STJ já tem entendido que a denúncia anônima não fere essa vedação ao anonimato. Por quê? Porque a denúncia anônima não pode servir para abertura de inquérito policial, mas tão somente para que ocorra diligências para verificar se aquela denúncia é lícita, é verdadeira ou é falsa. Então, veja só, a denúncia anônima não pode servir, por si só, não pode servir para abertura de inquérito. É necessário o quê? Que dessa denúncia anônima ocorra o quê? Olha aqui que eu grifei, ó. Diligências. Então, ó, houve a denúncia? Houve. Houve diligências? Houve. Então tá beleza. Então aqui, ó, tá tranquilinho, tranquilinho. Então vamos lá. Acerca dessa situação hipotética, assinala a opção correta. A instauração do IP constitui medida ilegal, pois se fundou em denúncia anônima. Não, ele não se fundou em denúncia anônima, não. Ele se fundou em diligências realizadas e não na denúncia anônima. Então, letra A está errada. Recebido o IP, verificados a completa qualificação de Mauro e os indícios suficientes de autoria, o juiz poderá determinar o indiciamento do investigado da autoridade policial. Errado. Por quê? Porque quem faz o indiciamento não é o juiz, é o Ministério Público. Então, errado, letra B. Letra C.
Em razão do caráter sigiloso dos autos do IP, nem Mauro, nem seu defensor constituído terão direitos a acessá-lo. Pessoal, apesar de ser uma das características do inquérito, uma das características do seu sigilo, mas lembre-se que, através da súmula vinculante, número 14, e do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, né? Aqui o artigo 5º, inciso 63 diz o quê? Que o acusado, o preso, ele tem direito à assistência da família e do advogado. E a súmula vinculante número 14 diz o quê? Diz que o advogado, ele tem amplo acesso a tudo que já estiver documentado no inquérito. Então, antigamente, né, no tempo que eu advogava mesmo, fudeu. Há 10 anos atrás, 10 anos não, 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás, foi quando eu deixei de advogar, eu era advogado criminalista, eu chegava lá na delegacia de, doutor, chegava o delegado, doutor, deixa eu dar uma olhadinha no inquérito policial para saber o que meu cliente está sendo investigado, né? O delegado dizia, doutor, o senhor não sabe que o inquérito é sigiloso? Porra, velho, isso era foda para o advogado. Por quê? Como é que o advogado podia preparar a defesa se ele não sabia de porra nenhuma? Né? Aí veio a súmula vinculante do STF, número 14, dizendo, a partir de agora, meu amigo, tudo que já estiver documentado no inquérito, o advogado tem amplo acesso. Aí beleza. Aí beleza. Então hoje, se eu chegar lá e disser, doutor, eu gostaria de ver o inquérito, e ele disser, não, porque o inquérito é sigiloso, o que eu faço? Eu entro com uma reclamação constitucional contra esse delegado. Por quê? Feriu uma súmula vinculante. Letra D. Como não houve prisão, o prazo para a conclusão do inquérito será de 90 dias. Lembre-se o seguinte. Deixa eu só ver a letra E, depois eu volto para cá, tá? Deferida a busca e apreensão, a realização de exame pericial em dados do telefone celular, que eventualmente seja apreendido, dependerá de nova decisão judicial. Não. Se no mandado de busca e apreensão já tiver a possibilidade, na busca e apreensão, já tiver a possibilidade de apreensão do telefone, então não precisa mais de novo mandado de busca e apreensão. Então, se já tiver na busca e apreensão, ó, a gente vai fazer busca e apreensão principalmente do celular lá, que está lá dos dados do telefone, acabou-se. Não há necessidade de nova decisão judicial. Beleza? Então vamos lá, preste atenção aqui. O inquérito policial, ele tem prazo, beleza? Ele tem prazo para iniciar e prazo para terminar, claro. Você tem um prazo geral, que é esse aqui previsto no artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante. Então, 10 dias se o cara tiver preso. Se ele não tiver preso, ou seja, se ele estiver solto, esse prazo pode ser de 30 dias, podendo ser renovado. Beleza? Só que, na nossa questão, é drogas. O inquérito policial se baseia em drogas. Então, não uso esse prazo geral do artigo 10. Eu uso qual prazo? Eu uso o prazo aqui da lei de drogas. Então, para o inquérito policial que apura, que faz investigação sobre drogas, se o cara tiver preso, é 30 dias. Se o cara tiver solto, 90 dias. E os dois prazos podem ser duplicados, esse 30 mais 30 e esse 90 mais 90. Então, é drogas, então o prazo é esse, 30 dias o cara preso, 90 dias o cara solto, podendo
ser duplicado. 30 mais 30, 90 mais 90. Beleza? Tranquilo? Então, por isso, ó, como não houve prisão, será de 90 dias. Letra D, certíssimo. Questão de número 12. Segundo a regra geral prevista no CPP, o IP deverá ser encerrado no prazo. Lembre-se, regra geral, 10 dias preso, 30 dias solto, não é? Então, não é 5 dias. 15 dias pode ser, Manuel? Pode, na Justiça Federal. Então, a Polícia Federal, e aqui você tem o prazo de competência da Justiça Federal é 15 dias para o indiciado preso, prorrogável por mais 15 e 30 dias para o indiciado solto, também prazo de prorrogação. Mas isso aqui é a competência da Justiça Federal, ou seja, a Polícia Federal, quando vai fazer o inquérito policial, ele tem esse prazo. Como aqui o prazo é prazo geral, se ele quisesse prazo da Justiça Federal, ele teria que cobrar aqui na questão. Então, na questão, como não diz especificamente se é Justiça Federal ou não, vai-se para o prazo geral lá do artigo 10. Qual é? 10 preso, 30 solto. Então, 30 dias se o indiciado estiver preso, ou 60 dias não. Letra D, 10 dias preso, 30 dias quando ele estiver solto. Beleza? Tranquilo aí. Letra D de dado. Questão de número 13. O inquérito policial não pode ser instaurado. Não. Vamos lá. De ofício, quando se tratar de ação penal pública incondicionada, pessoal, é o seguinte. O inquérito policial pode ser instaurado de ofício ou ex ofício, tá? Quando é que o inquérito policial é instaurado de ofício? Quando o próprio delegado, não é? Diante de uma notícia crimes, não é? Diante de uma notícia crimes que pode ser, não é? Essa notícia crimes pode ser de cognação imediata ou cognação imediata. Então, sempre nos crimes cuja ação seja penal pública incondicionada, deixa eu pegar aqui um slidezinho aqui para mostrar isso para vocês. Obviamente, fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Opa. Não. Deixa eu pegar só. Não. Slide inquérito. Beleza. Característica. Procedimento de ofício. Pronto. Cheguei aqui. Pronto. Vou botar aqui para vocês. Fica mais fácil. Ó. Quando o inquérito é instaurado de ofício. Vamos lá. De ofício, tomando a autoridade policial conhecimento da prática de fato definido como crime, cuja ação penal seja pública incondicionada. Então, só pode ser de ofício se essa ação penal for pública incondicionada. Lembre-se que a ação penal pode ser pública incondicionada ou condicionada. O que é uma ação penal pública incondicionada? É aquela que não depende de representação. Então, a maioria dos crimes não depende de representação. O delegado tem o conhecimento do crime, ele vai lá e já entra com o inquérito policial. Já a ação penal pública condicionada, o próprio nome já diz, né? Está condicionada à representação da vítima. Então, o delegado só pode entrar com essa ação se houver a representação da vítima. Exemplo, estelionato.
Hoje, o estelionato é uma ação penal pública condicionada. Depende de representação da vítima. Então, ele pode ser instaurado de ofício nas ações penal pública incondicionada. Então, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício quando ocorrer o quê? Quando essa ação for pública e incondicionada. Ou ex ofício, né? Ou seja, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Tranquilo? Então, geralmente, como vai ser isso de ofício? Quando a autoridade policial toma conhecimento de um fato criminoso, independente do meio. Ou seja, cognição imediata ou cognição imediata pela mídia, por boatos que ocorrem na boca do povo ou de qualquer outro meio. Tá certo? Então, nesses casos, você já sabe quando é que vai ser a ação, quando o inquérito pode ser feito de ofício, obrigatoriamente tem que ter uma ação penal pública incondicionada. Então, não pode ser instaurado quando se tratar, aí pode de ofício. De ofício quando se tratar de ação penal pública condicionada. Aí ele não pode ser instaurado. Por quê? Porque na ação penal pública condicionada depende de quê? Representação da vítima. Mais uma vez, crime de estelionato. Ele não pode, delegado não pode abrir um inquérito policial de ofício. Por quê? Porque depende da representação da vítima. Não pode ser instaurado por requisição da autoridade? Pode ser instaurado, sim. Veja que ele não pode, ele não está dizendo que é de ofício, não. Ele está de ofício aqui, ó. De ofício quando se tratar de ação penal pública incondicionada. De ofício ele não pode ser, não. Mas o inquérito policial pode ser instaurado por requisição da autoridade competente? Claro. Ministério Público, juiz, pela lavratura do auto de prisão em flagrante? Pode. Então o inquérito policial pode ser iniciado com a lavratura do auto de prisão em flagrante. Por provocação do ofendido nas ações penais privadas também pode. O que ele não pode é ser instaurado de ofício quando se tratar de ação penal pública incondicionada. São características do inquérito policial. Se liga. Quais são as características do inquérito policial? O inquérito policial ele é sigiloso, escrito, inquisitivo, dispensável, oficial, indisponível, discricionário e oficioso. Né? A gente diz que o inquérito, o IP, ele é idoso. Eita, deixa eu pegar aqui melhor. O IP, isso é um bizuzinho, tá? É idoso. É só para vocês terem uma ideia. Então, o inquérito policial, ele é escrito, inquisitivo, discricionário, oficial, sigiloso e oficioso. Obviamente, esse D você também pode utilizar para dispensável, né? Dispensável. Esse I é inquisitivo, mas você pode utilizar como indisponível, tá certo? Então, é a base. Então, esse bizu é a base, beleza? Então, ele é sigiloso, escrito, inquisitivo, dispensável, oficial, indisponível, discricionário e oficioso. O IP é idoso. É um bizuzinho aí que vai te ajudar. Tranquilo? Então, vamos lá. São características do inquérito. Nem publicidade, nem imprescritibilidade. Porque a característica dele é o quê? Ser sigiloso. Então, não pode ter publicidade. Publicidade contraditório, não, pelo amor de Deus, do inquérito policial. Desculpem. No inquérito policial não existe nem contraditório, muito menos ampla defesa. Sigilo e inquisitividade. Certinho, né? O inquérito policial ele é sigiloso e inquisitivo. Só lembrando, ele é sigiloso para terceiros.
para as partes e para o advogado? Claro que não. Sigiloso, ampla defesa não tem no inquérito policial. O inquérito policial não possui contraditório nem ampla defesa. Por quê? Porque o IP, ele é procedimento administrativo. Só cabe o contraditório e ampla defesa no processo, seja judicial, seja administrativo. E o IP é procedimento administrativo, não é processo. Por isso que ele é inquisitivo, não é? É investigativo, não é. Sim, aqui eu tenho um investigado, aqui eu tenho um réu. Entenderam aí? Então, por isso que não cabe nem ampla defesa, nem contraditório. 15. Em relação às características do IP, assinala a opção correta. Cuidado para não confundir oficial com oficioso, não é? Cuidado para não confundir oficial com oficioso. Deixa eu ver se todas as questões são assim. Então veja, o que é oficialidade? Oficialidade quer dizer que o IP é conduzido por um órgão oficial do Estado. Então existe um órgão oficial. Oficioso é diferente. Em se tratando de crime de ação no penal público condicionada, a autoridade deve instaurar o inquérito policial sempre que tiver notícia, ou seja, o inquérito policial deve ser, nas ações penal pública e incondicionada, deve ser instaurado de ofício. Então, quando for oficial, em relação ao órgão, oficioso em relação a ofício, beleza? Então, se liga aí nesses detalhes para não errar. Então, a oficialidade significa que a atividade das autoridades policiais independe de qualquer espécie de provocação. Não. A oficiosidade significa que o IP é uma atividade investigativa feita por órgãos oficiais. Não. Na verdade, a gente pode dizer que ele inverteu, né? O que era aqui na letra B tem que ser na letra A, e o da letra A seria aí na letra B, tá? A indisponibilidade significa que o IP deve ser conduzido sem observância dos princípios contraditórios da ampla defesa, não. A indisponibilidade quer dizer o seguinte: iniciado o IP, o delegado não pode parar, não pode arquivar, não. Ele é indisponível. Iniciou o inquérito, ele tem que ir até o fim. Quem tem que arquivar é o Ministério Público e não o delegado. A autoridade impõe a presidência do IP à autoridade pública, delegado de polícia de carreira. Certíssimo, né? Letra D. A autoridade impõe a presidência do IP à autoridade pública, delegado de polícia de carreira. Certíssimo. A inquisitividade significa que após sua instauração o IP não pode ser arquivado. Não. Inquisitividade quer dizer que ele é inquisitivo, investigativo. Então, letra D, certíssimo aí. Questão de número 16. Assinala a opção correta acerca da natureza jurídica do IP. Natureza jurídica do IP. O IP só será obrigatório para apuração de crimes de ação privada. Não. Lembre-se, o IP, ele é dispensável. Ele não é obrigatório, não. Então, peraí, Emanuel, o Ministério Público pode entrar com ação penal sem o IP? Claro que sim. Desde que ele tenha provas suficientes, ele não precisa do IP. Então, o IP, ele é dispensável, tá? Então, letra A está errado. O IP só será obrigatório para apuração também. Ele é dispensável, uma das características. Cuida-se de peça meramente informativa, podendo ser dispensável ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Acabei de estar falando sobre isso. Letra C, correto. Letra D.
Trata-se de peça obrigatória? Não. Por não ser uma peça obrigatória, o IP poderá não acompanhar a denúncia ou a queixa, mesmo que sirva de base uma para a outra. Opa! Não é obrigatório, mas o IP deverá acompanhar a denúncia ou a queixa quando sirva de base para uma ou para a outra. Então, por isso que está errada a letra E. 17. Relativamente à vedação imposta pela Lei Processual Penal à autoridade policial, pode ser mencionada: a autoridade deverá assegurar no inquérito o sigilo necessário. Não, já falamos para que sigilo é para terceiros, não é? E não para quem está sendo investigado ou para o advogado. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Certíssimo. Porque quem arquiva, não é? Quem solicita o arquivamento é o MP. A autoridade deverá assegurar a autoridade deverá assegurar no inquérito o sigilo exigido pelo interesse da sociedade. Mais uma vez a questão do sigilo, não. O militar suspeito do cometimento de crime castrense, ou seja, crime militar, sujeita a possível instauração de inquérito. Sujeita-se a possível, não. Se o crime é militar, vai ser inquérito penal militar. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Claro que pode, ele poderá requerer. Todas as vezes que o Ministério Público tem novas diligências, não é? Imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, ele pode requerer sim, tá? Não é só para novas diligências, não. Para outras coisas também. Então, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Letra B. 18. Em um crime que a ação penal seja de iniciativa pública incondicionada, o inquérito policial só poderá ser instaurado após a manifestação da vítima do crime. Não, se é incondicionada, não precisa, o delegado já pode abrir o que? De ofício. O delegado deverá arquivar. Não pode, quem faz isso é o MP. O inquérito policial poderá ser dispensado se o Ministério Público entender que possui informações suficientes. Pode sim. Porque, meus amigos, lembre-se que o inquérito policial ele é dispensável. Quando a vítima perdoar o autor do fato criminoso, ocorrerá a desistência e faltará condição para o exercício da ação penal pública pelo titular. Veja, quando a vítima perdoar o autor do fato, ocorrerá a desistência, não. Não é que faltará condição para o exercício. Aí você vai ter uma extinção de punibilidade. A vítima não tem legitimidade para propor ação, ainda que o Ministério Público perca o prazo para oferecer a denúncia. Tem sim. Tem sim, ó. Quando o Ministério Público perde o prazo para oferecer a denúncia, você tem o quê? A chamada ação penal, não é? Privada, subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Ação penal privada, subsidiária da pública. 19. A respeito do inquérito policial, assinala a opção correta. Trata-se de peça imprescindível? Não. É peça prescindível e não imprescindível. A natureza sigilosa do inquérito policial pode ser estendida até mesmo ao Ministério Público. Jamais não pode ser estendida ao investigado, quanto mais ao Ministério Público. Eventuais vícios dele constantes têm o condão de contaminar. Pessoal, vícios do inquérito policial não contaminam o processo penal.
Diante do arquivamento do inquérito policial por falta de provas, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas e diligências, desde que haja pedido. Não há necessidade do pedido do Ministério Público. A oficiosidade constitui uma das principais características do inquérito policial. Certíssimo, letra E. E para a gente encerrar, questão número 20. O inquérito policial nos crimes que a ação pública depender de representação não poderá ser arquivado pelo Ministério Público. Claro que pode, independente disso. Não poderá ser instaurado sem a queixa. Queixa, pessoal, é peça processual. Então não tem nada a ver aqui. Depende da iniciativa do Ministério Público? Não. Não poderá, sem a representação, ele ser iniciado. Questão 20, letra D. Exige manifestação prévia do Ministério Público? Não. Se a ação é penal pública condicionada, só exige o quê? A representação da vítima. Então, meus queridos, primeiro bloco de inquérito policial feito na tranquilidade, né? Suave na nave, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!